Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Pod Senai. Eu sou o Richel Martins, assessor de comunicação do SESI e do Senai Ceará. E olha só, neste mês de maio, em que celebramos a força transformadora da indústria, nosso episódio vai falar sobre protagonismo feminino. Vamos destacar mulheres que estão movimentando a indústria com coragem, inovação, liderança e responsabilidade social. E para isso eu tenho duas convidadas muito especiais aqui, que são exemplos de trajetória, superação e impacto. À minha frente, a dona Ana Lúcia Bastos Mota, presidente da Serbras, e a Aline Miranda, defensora pública e líder do grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Fortaleza. Antes da gente começar o nosso papo, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da atuação profissional de cada uma, começando pela dona Ana Lúcia. Eu me formei em Geografia e trabalhei no DAE e na Teleceará. No DAE como secretária e na Teleceará eu trabalhava vendendo os telefones, mas posteriormente fiz um concurso para programador e foi muito importante posteriormente, quando meu marido morreu e quando eu assumi a fábrica. Foi importante isso para administrar a fábrica. Essa experiência. Essa experiência. E essa ferramenta, Bacana. Aline? Pronto, eu sou defensora pública de carreira, desde 2003. E durante a minha militância na Defensoria Pública, sempre atuei no sistema carcerário. Agora, antes, eu devo dizer que eu tive uma passagem no setor industrial também. Eu fui advogada do Grupo Edson Queiroz e fui advogada do Grupo Vicunha Têxtil, antes de ingressar na Defensoria Pública. E na Defensoria Pública, minha causa maior é a inclusão, é a reinserção social de pessoas vulneráveis, dentre elas as pessoas que estão cumprindo pena, estão reclusas, Esse processo de reingresso delas na sociedade, com um forte fator para a busca da pacificação social, como um elemento de pacificação social, Essa é a minha missão, meu trabalho. Hoje, eu não estou mais dentro do sistema carcerário, mas atuo num Tribunal de Justiça, numa Câmara Criminal. E dentro do Mulheres do Brasil, compartilhamos os sonhos dos projetos de reinclusão social. Que bom, daqui a pouco a gente fala um pouco de como até o Senai é envolvido dentro dessa grande missão, Para começarmos, eu gostaria de entender também um pouco mais sobre a presença feminina na indústria nos dias de hoje, E a gente começa comentando um pouco sobre essa presença, na opinião de vocês. Como vocês enxergam essa presença feminina na indústria nesses tempos, Vocês acreditam que nesse contexto de século XXI nós tivemos alguns avanços ou não? Vou perguntar à dona Lúcia, que está dentro da indústria no seu dia a dia. Sobre a minha experiência na questão da indústria, eu te digo uma coisa, que o paternalismo, então os homens são educados para jogar de bola, para brincar de carrinho e tudo, e as mulheres são educadas para brincar de boneca. Então, quando nós crescemos, por causa disso, nós temos que prestar mais atenção. Eu lembro que o meu marido trabalhava e pediu para... Eu trabalhava também, mas quem percebia que os filhos estavam doentes, quem comprava os remédios, quem abastecia a casa dos alimentos quando faltava. Então, eu noto que a mulher, ela administra melhor, ela presta mais atenção. Por isso, porque foi educada para prestar atenção. E os homens são audaciosos, eles são capazes de montar uma fábrica. Eu jamais teria... Se não fosse o meu marido, a fábrica não existiria. Foi ele que projetou a fábrica, foi ele que fundou a fábrica. Mas eu jamais teria feito isso. Eles são audaciosos. Aline, você com essa experiência que teve na indústria também deve ter percebido se houve mudanças ou não, Sim, e a gente que trabalha no Mulheres do Brasil, a gente trabalha muito essa questão do protagonismo feminino, da participação da mulher no mercado como um todo, nos postos de trabalho, nos postos políticos, dos setores de decisão, E isso
que a dona Ana Lúcia falou, realmente é essa formação da mulher para cuidar da casa, para gerenciar esses aspectos, muitas vezes tolheram ela de entrar nos postos mais audaciosos de trabalho e do mercado, né? E ao longo dos anos, as mulheres têm demonstrado que são capazes de ocupar nesse nível de igualdade dos homens, como gerenciar, até como a dona Ana Lúcia falou, de melhor forma, até pela formação da mulher. Então, existe peculiaridade da mulher que, somadas ao homem, elas gerenciam muito bem as dificuldades, um panorama A ou B. Agora, nós vivemos um processo histórico de paternalismo, né, como ela fala, nós vivemos numa sociedade patriarcal, nós vivemos numa sociedade que ainda reflete a misoginia contra as mulheres. Nós, mulheres do Brasil, temos uma causa muito forte, que é a mulher poder ter igualdade de condições em todos os postos de trabalho. Então, nós estudamos essas dinâmicas. E a mulher na indústria, ela começou a ingressar na indústria ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os homens tiveram que ir para os campos de batalha, é que as mulheres começaram a ocupar as indústrias. Quando os homens voltam do campo de batalha, eles voltam a ocupar os seus espaços e a excluir a mulher desse universo. E a mulher continua nessa luta de igualdade até os dias de hoje. Nos últimos anos, existe esse movimento muito forte de mulheres que tem colocado mulheres em cargos de liderança, em posições de liderança. Aqui, nas últimas pesquisas que nós vimos, cerca de 24,2% de mulheres estão inseridas na indústria. Ainda existe um estigma muito grande de achar que os postos da indústria são mais voltados ao homem do que às mulheres. Mas, assim, gradativamente a gente tem mostrado que não é assim. E que a gente pode estar tanto em postos técnicos, operacionais, como em cargos de liderança. É uma luta árdua que a gente ainda vai travar por muitos anos, mas esse processo ele é lento, mas ele é contínuo, né? E no Mulheres do Brasil a gente tem várias ações, como a ocupação de mulheres em posições de conselhos das empresas, né? A ocupação de mulheres em cargos públicos, em postos políticos, né, prefeitos, vereadoras, deputadas. Então, assim, é um processo e nós queremos estar em igualdade de condições em todos os setores da sociedade. É lento, é gradativo, mas estamos tendo avanços significativos nos últimos anos, mas ainda longe de termos uma igualdade. A Lídia está comentando aqui uma luta que tem pelo menos 80 anos, né? Se a gente tiver como marco referencial a Segunda Guerra Mundial. E estamos também diante da dona Ana Lúcia, que está neste cargo, vamos dizer, de liderança, algo que há bem poucas décadas era impossível de se ver com mais frequência, né? E o nosso debate aqui é muito sobre isso. Vocês, à medida que a história de vocês foi se compondo, enfim, enfrentaram alguns desafios. Quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou nessa mudança que nós até conversávamos aqui antes da gravação, né? De quando o seu marido fundou a fábrica, depois ele veio a falecer. Quais foram os seus desafios pessoais nessa trajetória? No início foi realmente muito difícil. Agora, eu me preocupo. Quando ele faleceu, eu disse aos funcionários, vocês não vão ficar órfãos, eu vou continuar o sonho do meu marido. E foi muito difícil. Ele morreu em 94. Em 2000, a situação da fábrica estava terrível. Em 2000. E eu pensei até em tirar minha própria vida. Pensei nisso, porque eu não via saída. Mas eu não nasci para isso. Eu fui uma viagem à Itália. Era uma feira de cerâmica lá, eu não podia viajar para passear. Então, eu fui essa feira lá. Quando eu voltei com outra cabeça. Foi muito importante essa minha ida lá. E aí, em 2002, a fábrica saiu do vermelho. E eu tenho 2 filhas. E a minha filha caçula tinha 14 anos quando o pai morreu. Só que ela viu toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento. Então, ela formou-se em arquitetura. A mais velha é arquiteta e eu tenho 2 histórias para contar dessas 2 que elas já estão à frente da fábrica. A Tiziana é agregadora. Então aconteceu um caso, eu soube até recentemente, mas já aconteceu já faz tempo, que um funcionário estava faltando muito e queriam colocar ele para fora. Aí ela foi, chamou o funcionário para conversar. Ele disse que a filha dele estava com câncer. Então, ela foi, colocou a filha dele no hospital particular
para cuidar do câncer e disse a ele que ele podia ficar com ela até ela ter uma melhora ou ficar boa e tudo, não tinha problema. Ele ia continuar recebendo o salário dele. A filha ficou curada e ele hoje ainda é o nosso funcionário. Que história, né? Então, isso aí, você vê, quer dizer, ela sempre foi agregadora. E eu vou contar outra da Mariana também, para você mostrar duas mulheres, porque a gente está aqui falando nas mulheres administrando. Eu vou contar até um pecado meu. Fique à vontade, dona Lúcia. A Mariana chegou para mim e falou assim: mamãe, o geólogo da fábrica me disse que está tendo um problema enorme com as mineradoras de granito e de mármore, porque eles tiram os pedaços, quer dizer, do mármore e do granito, e ficam os pedriscos. Então, isso aí está chamando muita atenção e eles podem pegar multas, né? E aí ele me levou lá, eu pedi para ir. Eu peguei uma porção desse pedrisco e quando eu cheguei na fábrica, eu botei para misturar porque o porcelanato, a cerâmica é apenas uma argila. O porcelanato são 4 argilas diferentes. Então, ela mandou moer e misturou com as argilas do porcelanato. Mamãe, o porcelanato ficou muito melhor a qualidade. Eu vou contar o meu pecado. Eu disse: Mariana, os outros empresários que fabricam porcelanato não podem saber disso. Sabe foi o que ela me disse? Mamãe, claro que eles têm que saber. Mamãe, isso é uma questão ambiental. Isso é uma coisa melhor para o mundo. Olha que visão, né? Quer dizer, eu digo que quando você educa bem os filhos, eles às vezes ultrapassam você. Aconteceu nessa hora. Então, eu tenho muito orgulho. Então, a fábrica está muito bem administrada hoje pelos meus 3 filhos. Tem o Felipe, que é o financeiro, e tem elas duas que estão à frente. E eu fico muito feliz em saber que a sucessão está garantida, né? Que bom, nós também aqui, não é? Além de você também passou por uma trajetória interessante e tem passado, inclusive participando do Grupo Mulheres do Brasil. Mas que desafios você enfrentou nessa trajetória até aqui? Eu acho que são trajetórias comuns às mulheres, né, que entram no mercado de trabalho, que ousam, né, ocupar esses espaços. Então, assim, eu sou mãe, né, de duas crianças, 2 adolescentes, 15 e 17 anos, e eu me separei muito cedo do pai das crianças. Então, assim, eu fui uma mãe solo, né, por muitos anos. Então, assim, administrar, como a Ana falou, cuidar da casa, cuidar da saúde, aquele terceiro turno que toda mulher tem, ele é extenuante. E esse é um ponto interessante. Eu já vi a ser mãe já com mais de 30 anos, justamente porque eu precisava de tempo para me qualificar, para ocupar esse espaço. Então, assim, esse time da mulher, a maternidade e a qualificação profissional, organizar a sua vida, se estruturar para poder gerenciar todos esses papéis que a gente assume na sociedade, eu penso que isso é um desafio para nós mulheres. Mas a gente tem conseguido, acho que com essa capacidade de agregar, de criatividade e de se doar, nossa tendência a se doar pelo outro facilita a nossa dinâmica de vida. Ela é pesada, mas facilita. Então, essas foram as dificuldades que eu passei. E logo que eu entrei na Defensoria Pública, eu passei um ano percorrendo o interior do estado, né? Eu fui defensora em Tianguá, em Juazeiro, em Xeramubim, Aracati. Então, assim, essa via ir e voltar todo o tempo era um problema também para poder administrar de longe a casa, né? As funcionalidades da casa. E depois, quando eu entrei no sistema carcerário, né? Quando eu passei a atuar dentro das unidades prisionais. Então, a minha família dizia: minha filha, saia disso, vá trabalhar no outro setor, isso é perigoso, né? Ficava aquilo. Então, isso aí eu fui enfrentando, tentando desmistificar isso do trabalho, que nunca passei nenhum risco lá dentro, nunca passei numa situação vexatória, intimidadora, né? São ambientes pesados, são ambientes dolorosos, mas a gente sabendo lidar, sabendo respeitar as pessoas, né, e compreender, flui muito bem. Mas esses dois, eu posso dizer que foram os grandes dificultadores, né? Me colocar no mercado, ser mãe, gerenciar uma família e um trabalho desafiador no sistema prisional, né? Gerenciar essa vida pessoal também com tantas funções nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Historicamente para as mulheres, então,
A gente está falando de séculos de acúmulo de funções, né, no mesmo período. Mas vocês acham que é preciso hoje, estamos falando de indústria, um universo que se tem um senso de que majoritariamente é masculino, tanto em gestão quanto no trabalho, quanto no chão de fábrica, digamos assim. Vocês acham que precisa mudar ainda nesse universo da indústria para que as mulheres ocupem mais e principalmente ocupem mais cargos de liderança? Eu acho que ela tomando conhecimento de casos de mulheres que administraram e que deu certo, eu acho que isso já é um passo para elas terem a audácia, a coragem de tentar. Ter essa inspiração, né? A inspiração, Uhum. não é? Eu acho isso. No caso, a senhora já está aqui inspirando muitas mulheres, né? Participando do Pod Senai. E do seu caso, Aline, o que você acha? Concordo com a Ana. Eu acho que as mulheres precisam ser estimuladas a partir do exemplo de outras mulheres. Isso é muito significativo para nós, mulheres. Quando a gente vê uma mulher que enfrentou um espaço historicamente masculino e que mostrou resultado, então aquilo dali é uma injeção de ânimo para todas as mulheres. Eu vejo que a indústria precisaria também adaptar-se em alguns aspectos, como, por exemplo, as próprias estruturas das fábricas, né? Algumas necessidades específicas das mulheres, como, por exemplo, os banheiros, alguns espaços que precisariam serem adaptados melhor às necessidades das mulheres, né? A questão da maternidade da mulher, né? Então, isso não ser um complicador, mas isso ser um fator, inclusive, que possa tirar bom proveito dessa questão da maternidade. Eu vejo também a qualificação das mulheres, cursos que, dentro das próprias indústrias, possam estar se qualificando mais e mais mulheres para ocupar esses espaços de liderança, né? E eu vejo também um fator importante que é a política da igualdade salarial. Então, assim, é muito comum acontecer de mulheres, de um modo geral, não trabalharem, né, em postos similares. E não ganhar. Essa é uma questão histórica também, né? Diga-se de passagem. Exato. Então, assim, são muitos aspectos que precisam ser enfrentados, né? Para que a gente garanta uma igualdade de condições a partir das diversidades. As necessidades masculinas e as necessidades femininas são diversas. Então, elas precisam ser olhadas, esses dois setores, esses dois grupos, de acordo com a sua diversidade, a partir dessas necessidades que é própria de cada um. Então, eu penso que adaptando-se o setor a essas diversidades, né, a gente pode ter uma presença mais ativa, mais forte, uma contribuição. E um ponto muito importante que a Ana falou, essa questão do cuidado. A mulher tem uma expertise, acho que natural do cuidar, né? Quando ela conta a experiência da filha, que ela poderia partir de um número, né, ou a partir da frieza de um dado. No entanto, ela foi conhecer quem era aquele ser humano que estava vivendo aquela situação de não estar rendendo o que era esperado. Quando esse olhar vem, eu tenho certeza que ela fidelizou um profissional para sempre, que vai trabalhar e vestir a camisa mesmo para sempre, né? Porque é isso que faz muita diferença. Então, assim, é preciso a gente sair da frieza das relações humanas e entrar na complexidade das relações humanas e dentro de um perfil de sensibilidade. E eu acho que isso é muito próprio da mulher. Isso deve ser incentivado nas indústrias. Sobre isso aí que ela falou, agora eu lembrei, porque nós no primeiro Minha Casa Minha Vida, a Mariana era da área comercial. E aí houve muita reclamação porque não tinha assentadores suficiente para o movimento que aconteceu, né? Muita obra. Muita obra, sim. E aí houve muita reclamação de pisos mal assentados, que então a reclamação vinha para a fábrica. Então a Mariana sofreu muito com isso. Então há pouco tempo ela resolveu formar sentadoras mulheres. E esse pai, porque as mulheres dos funcionários foram para fazer o curso, e o Senai foi parceiro nesse momento. Entendeu? Que bom. Desse curso para as mulheres, para Capacitando aprender a essas sentar. mulheres, né? E esse senhor, que é pai, que
que a filha estava com câncer e tudo, e a filha, já moça, curada e tudo, esteve lá. Ela não fez o curso, mas ela esteve na fábrica, porque as mulheres dos funcionários, na sua maioria, foram, né? E o Senai fez essa parceria. Então, isso foi muito importante para até esse novo Minha Casa Minha Vida que está vindo agora, né? A gente está ouvindo falar, né? Que vai acontecer. Que bom, é importante saber disso, né? Essa continuidade também da história da filha do colaborador lá da Sebrae, que a sua filha ajudou aí com um exemplo de empatia, de gestão humanizada, né? Às vezes, quando a gente fala de gestão, dá a impressão que, mesmo quando os conhecimentos são equiparados, a mulher tem sempre que se esforçar muito mais para demonstrar uma capacidade que seria natural da gestão, no caso de uma grande indústria, por exemplo, né? E você vê isso muito no seu dia a dia no Grupo Mulheres do Brasil. As mulheres têm que mostrar além do que é preciso para poder serem respeitadas ou valorizadas ou reconhecidas, né? Exatamente. E esse exemplo que a Ana falou do assentamento, isso é um ponto importante, até ligado à pergunta anterior. Como as mulheres podem estar ocupando melhor esses espaços. Então, assim, a sensibilidade que ela teve de identificar na mulher, e no curso, eu participei da dinâmica desse curso, pelo Grupo Mulheres do Brasil, que a Serbras fez para as famílias, né? Eu estive lá na Serbras acompanhando a formação dessas mulheres. Muitas delas são mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E que precisam, então, se dançar um olhar ainda mais cuidadoso a essas mulheres, né? E então lá a gente via que está surgindo no mercado esse nicho, ou seja, o acabamento que a mulher, a habilidade dos detalhes, que é muito próprio da mulher. Então, ele está sendo um ponto agora que está sendo visto como um diferencial positivo para a mulher na própria construção civil. Então, assim, hoje está se abrindo um mercado e eu achei muito interessante isso, porque dentre elas mesmas, ela falando, né, que podiam, então, fazer um negócio de ser pessoas que iam fazer pequenos reparos nos apartamentos, nas casas, que é propriamente do pedreiro. Muitas vezes você eu preciso fazer uma pequena reforma na minha casa. Você chama um pedreiro. Mas veja bem, eu lhe falei no começo que eu era mãe, né? Solo, sim. 2 crianças. Então, quando eu ia fazer uma reforma na minha casa, eu tinha muito medo de estar só eu e os meus filhos em casa com homens fazendo obra. Né? Assim, a gente... E aí eu disse, poxa, que legal. Se naquele tempo tivesse um grupo de pedreiras mulheres que faziam pequenos reparos em casa, eu ia preferir contratá-las a contratar os homens. Assim, nada contra os homens, mas é possível a gente ver em que aspectos do próprio mercado a mulher se encaixaria melhor e atenderia melhor as necessidades, né? E se você prestar atenção, tem isso em vários tipos de mercado, né? Vários tipos de mercado. Bom, a gente vai falar um pouco sobre conquistas e avanços, que é um tema que também tem a ver com a indústria. A indústria tem muitas histórias pessoais de mulheres que também têm conseguido conquistar tanto crescimento pessoal ou profissional, como também gerar avanços para a própria indústria. Então, no caso de vocês, eu queria que vocês compartilhassem. Eu sei que a sua própria história, dona Ana Lúcia, é automaticamente uma história de conquistas, né? Já que houve aí, vamos dizer, a senhora venceu alguns desafios importantes que nós acabamos de citar. Mas o que a senhora considera a esse ponto de vista de agora, de tudo que se passou nesses últimos 30 anos, né, 35 anos de Serbras? Qual que é a grande conquista que a senhora teve até agora? Eu acho o seguinte, que o fato de nós estarmos ficando sempre entre as melhores empresas para trabalhar, sabe? Eu acho que isso é uma conquista imensa, né? Os funcionários votam, tem computador dentro da fábrica, eles votam. GPTW o nome, é um nome em inglês. E aí nós, alguns anos já ficamos entre as melhores empresas para trabalhar. E quando eu passei por dificuldade, eu te falei, em 2002 é que nós saímos do vermelho. E eu disse aos funcionários, no dia que essa fábrica tiver lucro, vocês vão ter participação nos lucros. Os nossos funcionários têm participação nos lucros. Eles são meus sócios. E isso faz toda a diferença, entendeu? Para os colaboradores, principalmente, porque tem um incentivo, né? Não deixa de ser um incentivo ao dia a dia, um reconhecimento também, né? Exatamente. Do esforço que aqui eles também ajudam a produzir. Então, eles se entregam mesmo para que saia o melhor possível, né? O produto e tudo. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho importante, é que muitas vezes as pessoas não escutam
um conselho de uma pessoa simples. Né? Às vezes a pessoa te diz uma coisa, esse povo lá sabe de nada. Então, um motorista de um caminhão chegou para a geóloga, que fazia o transporte da argila. Sim. O caminhão não era nosso, era um motorista... Terceirizado? Hein? Terceirizado? Terceirizado. Uhum. Então, ele disse para a geóloga que próximo à casa dele tinha uma argila que ele achava que era a argila que a gente usava. E que ele via a qualidade da argila, assim, pelo jeito da argila. Aí ele falou para ela, e eu disse para ela, mande fazer o teste, que eu podia ter dito. Um motorista de caminhão vai entender de argila. É a melhor argila do Brasil. Olha. É tão boa essa argila que nós fabricamos cerâmica e fabricamos porcelanato. Tem um modelo que se chama cerâmica Super Prime. Ela é cerâmica e tem um acabamento de porcelanato. E é muito invasivo esse acabamento. Se ela não tivesse qualidade, ela quebrava. A gente só consegue fazer porque a cerâmica tem muita qualidade. Porque o porcelanato são 4 cerâmicas, é um processo diferente. Sim. Entendeu? Olha aí, se não fosse o motorista aqui. A pessoa simples, né? Essa coisa de ouvir a pessoa que está lá na ponta é tão importante. Porque tem gente que diz, esse povo lá sabe de nada, né? O motorista de caminhão. Às vezes é daí que nasce um produto novo, né? A melhor argila do país. Interessante. Aline, você tem visto dentro do seu trabalho tanto dentro do sistema carcerário, quanto agora mais ativamente no Grupo Mulheres do Brasil, o que de políticas públicas, ou até mesmo dentro das empresas, você tem percebido que tem incentivado a participação feminina dentro das grandes empresas? Vamos falar do Ceará, que é onde nós estamos aqui. O que você tem percebido de mudanças ou evoluções nisso? Eu não sei se eu vou ter, assim, eu não tenho elementos para dizer tanto da participação feminina. O que eu vejo, assim, um pouco na linha do que a Ana falou, no que refere ao meu trabalho, é que ao longo desses 20 anos, ou seja, quando eu entrei no sistema carcerário, há 20 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha um mercado muito fechado para a oportunidade para egressos do sistema carcerário, ou para trabalhar mesmo dentro do sistema carcerário. Então, nos últimos anos, tem havido, através também de um incentivo forte do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal, a situação do sistema carcerário ganhou um nível de complexidade e de desordem tão grande que foi preciso, sim, chegar muito próximo dos setores industriais, do mercado, para que houvesse uma possibilidade de reinserção dessas pessoas com o objetivo de não voltarem ao ciclo da violência. Porque essas pessoas saem do presídio depois de passar anos lá, obviamente, eles estão totalmente fora do mercado, muitas vezes já estavam antes, num nível de exclusão muito grande, e o Estado se apresenta para ele como Estado polícia. Não chegou como Estado escola, não chegou como Estado saúde, não chegou como Estado profissionalização. Então, essa pessoa vai sempre ali andando à margem. Na hora que ela falha as regras de convivência, comete um delito, ou mesmo entra no ciclo do uso de droga, que é devastador, aí ela acaba delinquindo. Delinquindo, vai para o sistema carcerário. Se o sistema carcerário passa um tempo lá, volta nas mesmas condições. Então, as chances que essas pessoas têm de voltar a delinquir é muito grande. Então, é preciso que haja uma política muito forte durante a permanência da privação de liberdade. Porque ali ela não tem escolha. Ali ela vai ter que estudar, ali ela vai ter que... Até porque eles querem muito. Que muitas vezes não tiveram essa oportunidade. E eles querem também para ocupar a mente, que é como eles dizem, eu quero ocupar a mente, que é que eu passo o dia ocioso. Então, ali dentro, eles ficam precisando ter esse estímulo. E aí, para mim, nessa experiência, a gente por muitos anos tentou fazer essa ponte de inclusão. Existe um estigma muito grande. Existe realmente... Claro que eu ia ser hipócrita de dizer que não tem... As pessoas têm que deixar de ter medo, tem que ser só por palavras. Não é preciso ter exemplos reais. Isso é uma construção. Aí, um ponto importante que a gente verificou ao longo desses anos é que a indústria é um bom espaço de reinserção. Por que a indústria? Porque o chão de fábrica afasta a pessoa, muitas vezes, no comércio é diferente, porque você tem um cliente corpo a corpo. E na indústria, não, ela está ali mais resguardada. Resguardada, evita que haja aquele qualquer... É verdade. Então, ali dentro, a pessoa pode ter o processo de depurar o ser humano para que ele volte realmente a se colocar na vida de forma positiva,
a indústria é um bom local. Primeiro, porque tem trabalhos em larga escala. E segundo, porque afasta um pouco do preconceito da sociedade como um todo. Então, assim, você não está sendo, vamos dizer, atendido por um ex-presidiário. Você não tem aquele estigma, mas ele está lá dentro, longe desse contato. Quando, passado alguns anos, isso se torna mais tranquilo. Quando ele já mostrou que volta, que merece a confiança, entende? Esse processo, o Mulheres do Brasil viu isso. O Grupo Mulheres do Brasil, sobretudo na visão sensível da NET, ela percebeu que poderia, tanto que nos primeiros projetos que a gente fez foi dentro da Mallory, foi inserindo egressas do sistema carcerário. E para isso a gente desenvolveu toda uma metodologia, que vai desde questão de valorização humana, questão psicossocial, trabalhamos questões emocionais, valores, juntando uma rede de especialistas, uma rede de mulheres especialistas em justiça restaurativa, comunicação não violenta, cultura de paz, entendeu? Começando com o artesanato, que o artesanato também é terapêutico, e depois entrando na formação industrial, como o Senai fez, como elas fizeram lá na Serbras, como já fizeram outro curso de pintura predial com o Senai, né, que teve também. Então, assim, é um processo gradativo, são seres humanos dentro de toda uma grande complexidade e dentro de um mundo, né, muito excludente. Então, assim, são desafios. Mulheres do Brasil, ele mostrou uma genuína sensibilidade com isso. E é por isso que a gente se espalha dentro com os projetos, né? Bacana. Bom, bacana, Aline. É importante entender que o Senai tem um trabalho muito forte, né, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e aqui no Ceará, dentro do sistema carcerário, dentro do sistema prisional do Ceará, capacitando tanto homens, né, quanto mulheres, inclusive com educação básica, chegando até a educação profissionalizante. E o Grupo Mulheres do Brasil vivencia isso, né, na prática, né, com o Grupo Serbras aí. A gente estava falando agora há pouco sobre as aplicadoras de revestimento lá, que a senhora já citou aqui, e foi uma inserção importante delas no mercado de trabalho, né? Mas, Aline, assim, como é que você vê o impacto dessa formação na vida dessas mulheres que você conhece muito bem de perto, né? Como é que você vê esse impacto da possibilidade do trabalho, da possibilidade de ter um lugar que antes, certamente, elas não viam? Olha, isso é decisivo. Se a gente pretende ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos violenta, a gente tem que partir desse caminho. Nós temos, ao longo das décadas, encarcerado em massa as pessoas e devolvido essas pessoas à sociedade sem condições delas se recolocarem ou se colocarem. Então, se a gente fizer o mesmo caminho, a gente não vai ter um resultado diferente. E os índices da violência têm crescido. A forma de organizar-se dentro dessas estruturas prisionais tem cada vez ficado mais sofisticadas no sentido da organização criminosa, né? Então, nós precisamos encontrar um outro viés de tratar essa crise. E eu estou segura de que o viés é esse, é o da capacitação, é desse olhar amoroso, respeitoso com o ser humano, né? A história de vida dessas pessoas, e olha, nós no Grupo Mulheres do Brasil, com um projeto chamado Vozes da Liberdade, que entrelaça várias lideranças dentro do Grupo Mulheres do Brasil, como o empreendedorismo, artesanato, o Cultura de Paz, que eu lidero, né? A educação, saúde. Então, são núcleos que se entrelaçam no propósito de dar o melhor para essas mulheres que saem do sistema carcerário. Então, nós já estamos agora com a 7ª turma. Foram mais de 150 mulheres egressas do sistema carcerário que participaram de cursos, tanto na questão do artesanato, como em parceria com o Senai. Então, assim, ao longo desses anos, nós acompanhamos essas mulheres e ficamos criando vínculos com elas. É a ideia de que nenhuma solta a mão da outra. E também a gente procura formar entre elas um espírito de coleguismo e uma ajuda a outra dentro daquele quadro de vicissitudes. Então, assim, o que eu vejo é que essas mulheres, elas ressignificam as suas vidas de uma maneira. Nós recebemos essas mulheres com uma autoestima muito baixa. Elas próprias não acreditam que são capazes de sair do ciclo da violência. Então, elas passam a ter uma formação tanto ligada a valores básicos, à família, a comportamento dentro da sociedade, noção de cidadania, se enxergar como uma pessoa de direitos e deveres, né? Compreender o que é a lógica de viver em sociedade, por que as regras existem, por que elas
elas não podem ser descumpridas, né, para a harmonia e o bem-estar social. E nós trabalhamos muito essa questão da valorização humana. A partir disso, e olha, eu vou lhe dizer, essas mulheres que nós recebemos, quando elas terminam esses cursos, que começam com a parte socioemocional, vai a parte educacional e a profissionalização, a gente vê um ganho, um salto de qualidade na autoestima, na forma de se vestir, na forma de falar. As redes sociais que elas acessam né? E nós acessamos as redes sociais delas. Então, assim, muda completamente. É claro que não acontece esse impacto com 100%. Existem aquelas que têm questões pessoais muito profundas que precisaria talvez de mais tempo, de mais outros recursos, né? Às vezes questões até de alguma coisa de saúde mental já abalada. Uma assistência mais direcionada. Uma assistência mais direcionada. Mas a gente pretende evoluir para isso. A gente pretende, porque a partir do momento que a gente convive com elas, a gente vai detectando essas fragilidades e aí formando toda uma rede. Então, todos esses projetos, eles são formados por uma rede grande de mulheres. Nós temos professoras universitárias, nós temos mulheres de negócios, nós temos empresárias, né? Nós temos pessoas da área de saúde, como a Faculdade Paulo Picanço, que é a parte da saúde bucal, né? E os alunos. Nós temos outras faculdades que são parceiras do Mulheres do Brasil, como a Unicet, a Farias Brito, né? Então, são alunos que já dentro da sua formação já começam a trabalhar sobre uma outra perspectiva, outro olhar. Eu acredito muito nisso, que até o Papa Francisco, que nos deixou agora, ele tocava muito nesse ponto, né? A escolha preferencial pelos pobres e a gente precisa estar onde nós estamos induzindo os processos, estimulando os processos de mudança na perspectiva da inclusão. Mulheres do Brasil, eu vejo isso, eles fazem isso na prática hoje, na realidade. Não fica no papel, não fica no planejamento. E aí, hoje, eu penso que nós temos uma tecnologia social desenvolvida ao longo desses 7, 8 anos de Mulheres do Brasil, com todos esses saberes, que é possível ser replicado, é possível se tornar uma política pública. E é hoje o nosso grande sonho, o sonho da ANET, né, que a gente produza artesanato em escala industrial, que é um dos eixos, e que a gente consiga replicar a metodologia do Vozes da Liberdade em outros municípios, em outros estados, em outros núcleos do Grupo Mulheres do Brasil. Vai ser um salto de qualidade e um grande impacto social, eu penso. Nós também pensamos isso. E acreditamos nisso, né, como instituição, né, como Federação das Indústrias, como Senai, como SESI, de que é sempre possível tornar o mundo mais justo com quem merece, com quem precisa, não é nem com quem merece, é com quem precisa, né, porque não estamos falando de uma sociedade de merecimentos, né? Inclusive, eu queria que vocês compartilhassem com a gente também histórias, ou uma história, um momento emocionante que vocês tenham para compartilhar sobre esse momento de mulheres que estão ali e se veem mudando de vida. Tem algum caso que vocês conheceram, ou dentro da própria indústria, ou dentro do Grupo Mulheres do Brasil? Eu acho que ela tem mais condições de te falar sobre isso do que eu, entende? Agora, eu lembro, por exemplo, a minha preocupação hoje grande é sobre a questão da violência, que a gente assiste no jornal, sempre roubando moto de mulher. Hoje mesmo assisti, né? A mulher na moto, ele tirou ela da moto e com a arma e tudo, e saiu na moto dela. Então, a questão da violência está muito séria. E uma vez, meu filho, há algum tempo atrás, a gente, depois do almoço, a gente trabalha os três, né? Estava eu, ele e a Tiziana, e ele disse que quando o pai morreu, ele tinha deixado 4 armas. E porque tinha onde a gente morava, era perigoso, e também na fábrica, né? Ele para proteger a pessoa que era o segurança da fábrica. Ele disse que foi vender as armas, que ele soube que estavam comprando. E vendeu, cada uma foi R$100, e ele anotaram o número da arma, né? E ele recebeu, na época, R$400. Aí eu disse, meu filho, que época foi isso? Porque eu não sabia, ele estava contando aquela... Aí ele disse, mãe, eu não lembro. Aí a Tiziana foi no Google, Estatuto de Desarmamento. No primeiro governo Lula, ele fez Estatuto de Desarmamento. Aí, hoje, sabe, porque a arma...
houve um boom na questão de armas no Brasil nesses últimos anos, né? Então, por que não fazer o Estatuto de Desarmamento novamente? É o momento de se fazer isso, porque está demais. Você vê as pessoas com arma assaltando na rua, assim, na frente de todo mundo. Levam carro, levam moto. Está um perigo. Eu morro de medo. Eu não vou em loja na rua. Eu só vou em shopping, porque é perigosíssimo você parar Pela seu sensação de carro. segurança, né? É, a sensação de segurança que está acontecendo. Acho que é no Brasil, de uma forma geral. Precisa mudar isso. Você tem muitas histórias boas para contar, né, Aline? Tem alguma que você lembra que foi também assim mais impactante, emocionante, de alguém que você teve contato dentro do grupo? Tem muitas histórias. Sem citar nome, obviamente. Sem citar nomes. A gente tem várias histórias. Uma delas, por exemplo, o primeiro homem que a gente atendeu e foi de onde tudo nasceu. Eu trabalhava numa unidade prisional e lá a gente começou a experimentar, levar. Eu atendia a questão jurídica como defensora pública e eu levava ao meu lado uma educadora que tinha trabalhado muitos anos dentro do sistema prisional, na Secretaria de Educação, e ela fazia círculos de construção de paz, que é uma metodologia de diálogos compassivos, onde trabalham valores, né, uma técnica. E aí eu convidei ela já dentro do Mulheres do Brasil. O Mulheres do Brasil estava começando, né? E aí ela ia comigo e fazia esse trabalho. Aí um interno, né, ele chegou para ela e disse, eu queria tanto, professora, eu queria tanto trabalhar aqui dentro que eu não consigo mais ficar sem fazer nada. Eu sei fazer rede de nozinho. Eu quero ensinar os outros companheiros de célula para a gente fazer. Aí eu posso mandar para minha mulher vender lá fora. Ele era recém-casado. Aí ela pegou e falou comigo, a Magnólia falou comigo, a professora Magnólia, Aline, não sei o quê. E a gente estava entrando Mulheres do Brasil. Veja bem, eu era do setor público, né? Não tinha muito conhecimento com mulheres de negócios, mulheres empresárias e tudo. E lá estava uma delas, que era uma grande empresária da parte de artesanato, que é a Ethel Whitehurst. A Anete já havia convidado para o Mulheres do Brasil e eu a conheci lá. E aí eu disse, rapaz, vamos falar com a Ethel. Será que a Ethel topa ensinar alguma coisa de artesanato aqui dentro, né? Porque ela é o ícone, né? A nossa referência. É. Aí eu fiz o convite. Aí até eu brinquei com a Magnólia. Magnólia, não, a gente já tem. Se a gente conseguir alguma coisa, vai ser lucro, né? Pois quando eu fiz o convite, ela, vou demais, vou com você, vamos. Aí eu combinei com o diretor da unidade. Olha, nesse dia eu vou trazer uma empresária do ramo do artesanato, ela pode impulsionar o artesanato, porque já se fazia artesanato no presídio feminino, mas de uma forma mais rudimentar, não era de alto padrão, né? E aí ele disse, não, pois não, olha, vamos separar uma sala bem bonitinha, higienizada, bem limpinha. Olha, aí eu falei com o interno, olha, você fala com mais 9, para formar um grupo de 10, que você acha que podem fazer esse trabalho aqui dentro com você. Para a gente conversar com ela, ela vai vir, a empresária vai vir. Aí ele, obrigada, não sei o que. Aí foi no dia lá da reunião, a gente tem várias fotos, e ela foi para ver o que ele fazia para dar alguma orientação. Mas, aí eu até brinquei com ele, eu disse, olha, ele era um rapaz muito bem articulado. Aí eu disse, olha, toque o coração dela, eu vou deixar na sua mão. Aí ele foi. Menina, eu digo que foi o Espírito Santo que atuou ali, sabe? Porque ela saiu de lá e disse assim, vamos fazer o projeto aqui dentro, vamos ensinar, mas eles não vão fazer nessa rede eles vão fazer o crochê das varandas, fazer o mamo-cabo e o punho, né? Eu fui aprendendo esses termos com ela. E assim foi. Ali nós passamos 2 anos, ela ia toda semana, né? Pois é. Toda semana eu ia fazer o atendimento jurídico, Magnólia, a cultura de paz, e Ethel formou instrutoras para ensinar a eles. E aí foi o primeiro projeto do Mulheres do Brasil no sistema carcerário, que se chama Rede de Sonhos. E esse jovem, hoje, é universitário. Esse jovem que começou tudo, ele, ainda no cárcere, teve uma filhinha, a esposa dele teve filho, ele terminou de cumprir o que ele nunca mais entrou no sistema, hoje ele é outra pessoa. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E hoje ele é espetáculo.
Ele fez cursos, eu acho que ele fez outros cursos que a gente fez em parceria com o Senai também, que ele estava trabalhando como, eu não sei se foi Eu aqui. acho que eu vou entrar no Mulheres do Brasil. Você precisa entrar, tá O precisando convite de já foi você. feito aqui. Não, a NET vive insistindo. Pois é, a NET é a nossa grande líder, assim, ela abriu os caminhos, ela abriu os espaços para a gente, inseriu essa lógica do cuidado e da importância de se importar com essas pessoas sobre um outro viés que não só o da repressão. Então, assim, eu digo assim, eu brinco, furou a bolha, né? Isso foi muito importante. O amor pode tudo, né? Se você que está assistindo a gente no Pode Senai ainda não conhece o grupo Mulheres do Brasil, faça a sua busca, tem site, tem rede social, não é? Para conhecer melhor é o www.grupomulheresdobrasil.org.br. Nós hoje somos mais de 130 mil mulheres no Brasil e no mundo. O Grupo Mulheres do Brasil hoje já está nos 5 continentes, né? E é uma rede que, em cada estado, em cada núcleo, ele trabalha com as expertises do local, das mulheres envolvidas, e com as causas mais preeminentes daquela região. Então, aqui floresceu muito a questão do cuidado com as pessoas que saem do sistema carcerário. Acho que muito por conta desse feeling da NET, porque ela era cônsul, né? Como cônsul dos Países Baixos, ela conhecia o sistema carcerário para visitar os internos estrangeiros. Então, ela conhecia, aquele não era um mundo à parte, como costuma ser. Então, a partir disso, ela disse, faz toda a diferença. Ela disse, eu posso contribuir com isso. Por que eu não estou fazendo isso, né? Aí ela começou a desenvolver e estimular que a gente desenvolvesse dentro do grupo essas ações. E aí hoje nós temos no artesanato um e-commerce, que é o Terra Artesã, que está no Instagram também, você pode acessar, são peças lindas, produzidas tanto por egressas como artesãs, de um modo geral, aqui do estado do Ceará, todos com a curadoria da Ethel, o controle de qualidade é feito pela Ethel Whitehurst, que é o concurso nessa área, né? Então, e hoje esse e-commerce foi uma visão do empreendedor, né? No caso da Luísa Helena Trajano, que é a líder maior do Grupo Mulheres do Brasil, né? E ela, na pandemia, ela viu, quando é que a gente vai fazer com os nossos artesãos? Aquelas que a gente capacitou. E as artesãs de profissão que já estão aqui fora do mercado, porque ninguém está vendendo artesanato. E criou o e-commerce. Aí, a partir daquele e-commerce, elas puderam, mulheres comprando o material, comprando as peças, vende no e-commerce. Então, assim, com criatividade, com a junção de saberes, um da área privada, outro da área pública, com a diversidade de conhecimento, a gente pode fazer esse mundo ficar melhor, mais inclusivo, e combater essas questões que nos angustiam da violência, né? Violência. Lúcia? Lembrando a vocês que nós estamos conversando aqui com duas pessoas muito inspiradoras, dona Ana Lúcia Bastos Mota, presidente da Cerbras, e a Aline Miranda, que é defensora pública e líder do Grupo Mulheres do Brasil, aqui do Núcleo Fortaleza. Bom, para encerrar, a gente gostaria de deixar uma mensagem inspiradora de vocês para essas mulheres que, já que fazem parte aqui do nosso universo da indústria, para que também pretendem entrar na indústria como uma solução profissional, digamos assim. Então, qual a mensagem que vocês deixariam para quem sonha em fazer parte da indústria, mas ainda tem receio de dar esse primeiro passo, hein, dona Ana Lúcia? Porque eu sou um exemplo disso, né? Porque eu achava que não ia ser capaz. Eu mesma achava. E aí, abracei a causa e deu certo. Inclusive, acreditem, mulheres, acreditem, vocês entrando na indústria, você não tem ideia a diferença que faz, porque nós prestamos mais atenção. E prestar atenção faz toda a diferença. Bacana. Você falou no Papa Francisco que nos deixou recentemente, né? Ele mesmo dizia, quando se coloca uma mulher à frente, a coisa anda, né? Exatamente. Sua mensagem, Aline? A minha mensagem é essa, é acreditar que nós somos capazes. Nós não temos nada a dever em termos de capacidade intelectual, física, em relação aos homens. E um ponto mais importante é a gente se qualificar, a gente se preparar, a gente buscar conhecimento. Quando a gente captura o conhecimento, a gente consegue abordar e entrar nesses espaços mais fechados. Então, é se qualificar, ter coragem de sair, buscar formas de se qualificar para entrar no mercado, seja na indústria, seja no serviço público, enfim, nos prepararmos. A preparação faz toda a diferença.
E contem com o Senai e o Sistema FIEC como parceiro nessa missão de buscar a qualificação, né? Quantos cursos o Senai tem nesse universo da indústria, né? A gente tem nosso telefone 4009-6300, os sites do Senai Ceará para você conferir também os editais de gratuidade. Bom, nós chegamos ao fim aqui desse episódio do Pod Senai. Foi uma conversa muito rica e inspiradora. Para mim também ouvir vocês, conhecê-las um pouco mais. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos assim, inspiradores, e que falem de um tema tão importante, a presença da mulher no mundo do trabalho e no mundo da indústria. Muitíssimo obrigado, hein? Bom, gostaria também de agradecer ao presidente da FIEC, Dr. Ricardo Cavalcante, ao nosso diretor regional do Senai Ceará, Dr. Paulo André Holanda, e também a gerente de educação do Senai Ceará, Sônia Parente. E não se esqueça, a indústria está de olho nos talentos formados pelo Senai. Acesse a plataforma Oportuniza, descubra as oportunidades e transforme-as em realidade. Esse foi mais um episódio do Pod Senai. Obrigado por você ter assistido até aqui, que essa conversa inspire você que está nos acompanhando e cada vez mais mulheres entrem no mundo da indústria. Para fechar com chave de ouro, chegou a hora de colocar tudo em prática e confira agora os vídeos, tutoriais com o passo a passo para se cadastrar na plataforma Oportuniza e seja você aluno, aluna ou empresa. Muito obrigado e até o próximo episódio do Pod Senai. Você está preparado para abrir as portas do seu futuro? Chegou a hora de dar o seu próximo passo. Conheça o Oportuniza, a plataforma que está revolucionando a sua forma de buscar por oportunidades de emprego. Imagine ter acesso instantâneo às melhores vagas de emprego, estágio e desenvolvimento profissional, tudo em um só lugar. É isso mesmo, tudo em um só lugar. O IEL Ceará é parceiro do Senai nessa iniciativa. E além das melhores vagas de emprego, iremos conectar você às melhores oportunidades de estágio. E assim, contribuir com o seu desenvolvimento profissional. Cadastre-se agora e descubra como é simples e rápido encontrar a vaga ideal para o seu perfil. Para se cadastrar, basta acessar o link oportuniza.senai-ce.org.br e clicar na opção Fui Aluno Senai. Em seguida, clique em Primeiro Acesso. O próximo passo é digitar o seu CPF e clicar em Validar. Logo após, insira a data de nascimento. É só validar e confirmar seus dados pessoais. Na página seguinte, confirme seus dados pessoais e crie a sua senha de acesso. Aceite os termos de consentimento e clique em Cadastrar. Para prosseguir, adicione seu endereço, confirme sua formação no Senai, adicione outras escolaridades e outras experiências. A partir daí, é só clicar em Atualizar. O seu cadastro foi realizado com sucesso. No seu perfil do usuário, você poderá ver as vagas abertas, o seu currículo, as suas candidaturas e visualizar os detalhes das vagas em andamento e participar dos processos seletivos. E lembre-se, a indústria está de olho nos talentos formados pelo Senai Ceará. Seja parte dessa jornada. Oportuniza, onde oportunidades se tornam realidade. O mercado de trabalho está em constante mudança. E as empresas precisam de profissionais cada vez mais qualificados para se destacarem. O Senai Ceará, referência em educação profissional, oferece a solução perfeita para conectar essas vagas de emprego aos profissionais que elas precisam. A plataforma Oportuniza. A plataforma Oportuniza é uma ferramenta fácil de usar. Conecta as empresas aos melhores talentos do estado. Nessa plataforma de parceria do IEL com o Senai,
você, além de inserir as vagas de emprego, você também pode inserir as oportunidades de estágio. Tudo num só lugar. Imagine ter acesso aos profissionais mais qualificados e de forma gratuita. Isso mesmo, de graça. Quer mais facilidade? Inscreva-se na plataforma Oportuniza. É simples e rápido. Em apenas alguns minutos, você terá acesso a um universo de profissionais para ajudar no sucesso da sua empresa. Vamos ver como é rápido? Para realizar o cadastro da sua empresa, é muito simples. Na página inicial, clique em Sou Empresa. Na próxima página, clique em Ainda não possui cadastro? Clique aqui. A partir daí, é só adicionar os dados básicos da sua empresa, como razão social, nome fantasia e CNPJ. É preciso adicionar também o nome do responsável, o CPF, um telefone de contato e um e-mail. Basta apenas criar a sua senha, ler os termos de consentimentos e aceitar, e clicar em Não Sou Robô. A partir daí, você está apto a fazer o cadastro da sua empresa. Para dar continuidade, adicione o endereço da sua empresa. Agora chegou o momento de validar o seu e-mail. Verifique a caixa de entrada e clique no link enviado. E pronto! Basta apenas esperar a nossa validação aqui também, e sua empresa já estará disponível para divulgar suas vagas dentro da plataforma Oportuniza. Com o e-mail validado, clique em Próximo. Chegou a hora de fazer o login novamente. Clique em Sou Empresa, entre com as credenciais de acesso e pronto! A partir daí, você já pode receber os currículos dos melhores profissionais da indústria do Ceará. Ao realizar o login na plataforma Oportuniza, você entrará na página Minhas Vagas. Para realizar o cadastro de uma delas, basta apenas clicar em Cadastrar Vaga. Preencher os dados necessários e, ao final da página, clicar em Cadastrar. Pronto, clique em Cadastrar e veja a sua vaga criada com sucesso. Atenção! Depois que realizar o cadastro da sua vaga, clique em Publicar. Pronto, a vaga já está disponível para todos os alunos Senai. Volte para o menu anterior, clique em Gerenciar candidaturas e aqui você terá acesso a todos os currículos que se inscreverem. Inclusive, poderá fazer o download. E não se esqueça, ao encerrar o período de inscrição, clique em Encerrar Vaga. Você responderá a um pequeno questionamento se algum aluno da plataforma Oportuniza foi contratado ou não para a vaga. Se sim, clique em Sim e responda quantos candidatos foram contratados. A partir daí, você pode encerrar a sua vaga. Pronto! Muito obrigado por utilizar a plataforma Oportuniza. Não perca tempo. Cadastre-se agora na plataforma Oportuniza e encontre os profissionais para fazer a sua empresa crescer e prosperar.